Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos aqui mais um dia, mais uma manhã para buscarmos o nosso Senhor Jesus. Estamos aqui nos preparando para termos mais um dia de comunhão com Ele. Mais um dia onde nós precisamos colocar nossa vida diante dEle. Porque nós não podemos viver segundo a nossa vontade, o nosso querer. Nós temos que viver segundo a vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Assim diz o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós temos que viver o Pai Nosso de Deus na nossa vida. E estamos aqui muito felizes porque mais um dia o Senhor nos dá, mais uma manhã o Senhor nos concede, em nome de Jesus. Mais um dia nós poderemos adorar o Senhor, poderemos glorificar o nome dEle, poderemos engrandecer o nome dEle, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Temos problemas, sim, temos dificuldades, sim, temos momentos de abalo, sim, porém, como diz aqui em Efésios capítulo 4, verso 6, que diz assim: não andais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Então, amado, vamos pegar tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que tira o nosso sossego, a nossa paz, e vamos colocar diante de Deus. Em nome de Jesus, isso será uma oportunidade da gente ter mais contato com o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, pois bem, que hoje, nesse dia 26 de fevereiro, terça-feira de 2019, agora, por volta das 3:30 da manhã, estaremos aqui começando um novo livro da Palavra do Senhor. Já lemos Gênesis, já lemos Êxodo, já lemos Levíticos e agora estaremos lendo o livro de Números, em nome de Jesus. E hoje estaremos lendo aqui Números 1 e 2, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, livro de Números 1 e 2, em nome de Jesus. Levíticos, Números 1 e 2, em nome do Senhor Jesus. Deus manda Moisés numerar as tribos, assim começa a palavra. E assim diz a palavra, olha só. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da saída da terra do Egito, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, de idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel, esses contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estarás convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Pois, são os nomes dos filhos
que estarão convosco. De Rubem, Elisur, filho de Sedor. De Simeão, Selumeel, filho de Zurizadai. De Judá, filho de Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zoar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José e Efraim, Elisama, filho de Amiúde. E de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Amizadaí. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliafe, filho de Deduel. De Naphtali, filho de Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens e foram declarados pelos seus nomes. E ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês e declararam a sua descendência, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés, dizendo: assim contou no deserto de Sinai. Foram, pois, os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seu pai, pelo número dos nomes da cabeça por cabeça de todo o varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados dele, da tribo de Rubem, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram contados pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, que podiam sair à guerra, foram contados dele, da tribo de Gades, 45.650. Dos filhos de Judá, as gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, dos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelos nomes dos filhos acima de 20 anos, todos que podiam sair à guerras, foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais,
pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Zebulão, 57.300. Dos filhos de José, dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número do nome dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo nome dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos filhos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados, da tribo de Dan, 62.600. Dos filhos de Azer, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, foram contados os que podiam sair à guerra, da tribo de Azer, 41.500. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, me perdoa, Deus. Esqueci mais uma vez de orar antes da Tua palavra, Senhor. Por isso eu estou parando aqui agora a leitura da Tua palavra, Senhor. Ó Pai, pedi, Senhor, que o Senhor venha falar comigo na Tua palavra, Senhor. Porque esse livro, Senhor, essa palavra, não é nada que não, a não ser a palavra de Deus, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, Deus, ó Espírito Santo de Deus, desça aqui sobre a minha vida com a Tua presença, com o Teu Espírito, Senhor, sobre mim, Pai, para me ajudar a compreender a leitura da Tua palavra, Senhor, e para que Tua palavra faça diferença na minha vida, em nome de Jesus, Pai. Assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número da casa, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Dos filhos, estes foram contados, os contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 nomes, cada um era pela casa de seus pais. Assim todos foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos contados, pois, foram 603.550. Os levitas não foram contados. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel, mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os utensílios
e sobre tudo o que lhe pertencer. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e o administrarão, e o assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desmontarão, e quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegará morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado de guardar o tabernáculo do testemunho. Assim também os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. As ordens das tribos no acampamento. E falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa dos seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. E os que assentarem as suas tendas da banda oriente para o nascente, esses serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões, e Nassã, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército e os que foram contados com eles foram 604.600. E junto a ele assentará a sua tenda a tribo de Issacar. E Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Issacar. E os exércitos que foram contados deles foram 504.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será o príncipe de Zebulon. E o exército que foram contados deles foram de 507.400. Todos os que foram contados no exército de Judá, 186.400, segundo o esquadrão. Eles marcharão primeiro. A bandeira do exército de Rubem, segundo os seus exércitos, estarão virados para a banda sul. E Eluzar, filho de Sedeu, será príncipe dos filhos de Rubem. E o seu exército, os que foram contados deles foram de 46.500. Junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 509.300. Da tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, que foram contados deles, foram
45.650. Todos os que foram contados do exército de Rubem foram 450, segundo as suas gerações. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio do exército, como assentarão as suas tendas. Assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo as gerações, estarão a banda do ocidente. Eliasama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. O seu exército e os que foram contados dele foram 40.500. Junto a ele, a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército que foram contados deles foram de 32.200. Depois de Benjamim, Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. Seu exército que foram contados deles foram 35.400. Depois, os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo as suas esquadrões. Estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões. Aiezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, os que foram contados deles, foram de 42.700. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Azer. Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Azer. O seu exército e os que foram contados dele foram 41.500. Depois os filhos de Naphtali, Iaira, e filho de Enã, será o príncipe dos filhos de Naphtali. O seu exército, que foram contados deles, foram 503.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Esses marcharão segundo o último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos, segundo os seus esquadrões, foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara. E Moisés assim assentaram o arraial segundo as suas bandeiras. E assim marcharam cada um segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Amém. Glória a Deus. Muito bem, amados irmãos. Então, podemos dizer que nessa manhã nós cumprimos aí com o que tínhamos proposto no nosso coração, que é mais um dia ler mais um pouco da palavra do Senhor. Agora vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Deus,
de ler a tua palavra, de ter um contato contigo logo pela manhã, logo no nosso iniciado, nosso dia, Pai. Ó Senhor, como se fosse a premissa do nosso dia, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, meu Senhor. Ó Pai, que possamos ter um dia maravilhoso na tua presença, Pai. Ó Pai, que teu Espírito Santo, Pai, não se afaste, Senhor, da nossa vida, Pai. Que não nos deixe, Senhor, cair em tentação, Senhor, mas que nos livre de todo o mal, Senhor, todo o perigo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ilumina nossos caminhos, Senhor, guia os nossos passos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Transforma nossas vidas, Senhor. Transforma, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus. Ajuda a ter amor pelo nosso irmão, Pai, em nome de Jesus, Deus. Guarda-nos, Senhor, livra-nos de todo mal, todo perigo, é o que eu te peço, te agradeço nessa manhã. Amém e graças a Deus.